Emergência Egito, a realidade difícil, a pobreza em aumento, a coexistência não fácil de cristãos e muçulmanos. Nós conversamos com o padre Vincenzo Ianello, que há anos vive no Cairo. Dois minutos de silêncio para Yom HaShoah. Em 8 de abril, no dia da memória do Holocausto, de acordo com o calendário hebraico, a população hebraica de Israel parou para não esquecer sua tragédia passada. Domingo de sol com os paroquianos de Padre Hasbun em Birzeit, uma aldeia com uma longa tradição cristã perto de Ramallah e da famosa universidade. Um desafio evangelho, parte de Nazaré, a primeira competição da Bíblia, que envolveu jovens católicos, ortodoxos e protestantes. Objetivo, aproximar-se um do outro através do conhecimento das Sagradas Escrituras. A mídia eslovaca em peregrinação com o arcebispo de Bratislava, uma valiosa oportunidade para redescobrir um olhar verdadeiro também para a sua profissão. A realidade difícil do Egito, a pobreza de sua população, os confrontos entre muçulmanos e cristãos e a preocupação desses últimos pelo próprio futuro em um país que teme a ditadura religiosa. Nós recolhemos o testemunho do padre Vincenzo Ianello em visita a Jerusalém por alguns dias, mas há muitos anos diretor do Centro para o Estudo do Mosque, bairro popular do Cairo, onde está o convento franciscano da Custódia da Terra Santa. Quello che si sente dire in Occidente qualche volta O que ouvimos no Ocidente, às vezes, não corresponde totalmente à realidade. Egito não é uma pequena aldeia. É composto de muitas situações geográficas que devemos ser capazes de distinguir, e não só geográfica, mas também, infelizmente, culturais. Os últimos confrontos da semana passada nascem a partir de um fato cultural, de separação entre o mundo cristão e muçulmano, como se um quisesse ter precedência sobre o outro. Ouve-se com alguma regularidade, mas onde? Precisamente em lugares onde há menos cultura. Isso não significa que não há alguma preocupação entre as pessoas que dizem, agora que a Irmandade Muçulmana vai chegar ao poder, o que vai acontecer? Porque eles dizem que querem estabelecer a lei islâmica, a Sharia, como se um retorno ao passado fosse a solução dos problemas. Isso pode pensar pessoas que não têm uma cultura, que não sabem olhar para o futuro. La legge islamica, quindi la Sharia, come se un ritorno al passato fosse la soluzione dei problemi. È questo che lo pensa. Para muitos muçulmanos, isso é claro, e gostariam de recriar essas relações. Per molti musulmani questo è evidente e vorrebbero ricreare questi rapporti. A outubro sono stato nominato visitatore generale per la comunità. Em outubro fui nomeado visitador geral para a comunidade franciscana do Egito e tive a oportunidade de visitar uma aldeia onde há uma tensão elevada entre cristãos e muçulmanos. Tra cristiani e muçulmani non c'è la chiesa perché è stata distrutta. Não há igreja porque foi destruída. Eles queriam reconstruí-la e foram impedidos. Fizeram andaimes de madeira, escassos, e os queimaram. Di legno, ma qualcosa veramente molto dozzinato. Este Frei, a primeira vez que foi procurar criar boas relações entre cristãos e muçulmanos, começou a ir de casa em casa dos muçulmanos. Daquilo que me disseram, de uma tensão muito alta, confrontos e até mortos, passou-se a boas relações. Di scontri con qualche morto si è passata ormai a dei buoni rapporti. A gente vive in stato veramente di povertà assoluta. As pessoas vivem realmente em um estado de pobreza absoluta. Cerca da metade da população vive nessa situação. Realmente não tem o que comer. Eu vejo essas pessoas que vêm até nós, geralmente, mesmo se somos latinos, são quase todos coptas ortodoxos. Vêm aqui e precisam de tudo. Hanno bisogno per la casa. E noi tutti i mesi paghiamo per loro. Precisam de casa e nós pagamos a cada mês os aluguéis ou encontramos novas casas. Eles precisam de hospitais. Continuamente vêm pessoas até nós em busca de remédios, cuidados de saúde e outras coisas. Eles precisam de escolas. O nível de educação é muito baixo, por isso, para aprender algo, tem que ir às aulas particulares, que porém também custam 50 liras a lição. E quem recebe um salário, aqueles que têm de 300, 400, 500, não podem pagar para seus filhos 50 liras a lição. E que prende uno stipendio, quelli che ce l'hanno 300, 400, 500, non possono permettersi di pagare per i figli 50 lire a lezione.
giardino di infanzia, soprattutto fatti per i bambini. Nós temos um jardim de infância, especialmente para as crianças mais pobres. E temos o Padre Antônio, que apesar da sua enfermidade, abriu um Radan, isto é, um jardim de infância para os Zabalim, aqueles que recolhem o lixo. Lui ha preso delle ragazze che lui conosceva, le ha spinte a studiare. Ele pegou jovens que ele conhecia e as fez estudar, a se interessarem. São colaboradoras válidas. Dizia-me uma dessas jovens: veja, custa muito esforço, muito sacrifício, porque você está lá todos os dias, mesmo aos domingos. Não somos livres porque a escola, seguimos o programa do governo, mas quando uma criança vem e diz: sabe, professora, eu estou muito feliz por você, exceto uma coisa, você é tão boa, mas eu sinto muito que você não é muçulmana. E ela lhe disse: talvez eu sou tão boa precisamente porque sou Ela gli ha cristã. risposto: ma forse sono così bravo proprio perché sono cristiano. Yom HaShoah, a memória do Holocausto. Todo Israel parou por 2 minutos segunda-feira, 8 de abril, ao som da sirene que às 10 da manhã convidou o povo hebraico a recordar seus mortos com esta homenagem silenciosa, durante a qual foram suspensas todas as atividades. Carros parados, pessoas paradas em silêncio pelas ruas no dia que foi instituído em 1953 pelo então primeiro-ministro Davi Ben-Gurion e celebrada também, como todos os anos, a cerimônia comemorativa junto ao Yad Vashem, em Jerusalém, museu e memorial das vítimas do Holocausto. Definida para o dia 27 do mês de Nissan, segundo o calendário hebraico, o Dia da Memória Israelense cai 8 dias antes de outra data muito importante para o povo hebraico, a que recorda a Declaração de Independência, em 1948, o nascimento do Estado de Israel. Com o sorriso e o ritmo decidido de vir aqui a partir de uma longa vida, o entusiasmo de quem da vida conhece antes de tudo o jogo, a comunidade católica de Birzeit se reúne para o encontro semanal da missa dominical. Padre Luiz, que há mais de 1 ano os fiéis de Birzeit, um belo vilarejo palestino a 10 quilômetros da cidade de Ramallah, beijado pelo sol e abraçado por doces colinas. Nós vivemos aqui. É muito melhor de Paris. Muitos conhecem Birzeit graças à homônima universidade. Mas o vilarejo é muito antigo, assim como são as suas raízes cristãs. As casas do centro histórico trazem ainda os sinais da presença cristã, um motivo de orgulho para os paroquianos. Junto com as oliveiras, as tradições culturais e a paz desse lugar. Birzeit é um vilarejo tranquilo. Aqui todos são amados. Qualquer um que venha a Birzeit é bem-vindo. Nossos corações estão abertos a todos. Mas aqui, como em outros lugares da Terra Santa, os cristãos são a minoria. Somos palestinos cristãos e sentimos um forte sentimento de pertença a essa terra, mas a nossa existência está ameaçada. Padre Hasbun responde a esses medos através de um contato direto e constante com os fiéis e vai visitar pessoalmente em suas casas. Os sacerdotes vêm até nós, são muito bons. Eles nos ajudam a crescer o nosso espírito cristão e organizar atividades recreativas. Em Birzeit, os 3.000 cristãos, católicos, greco-ortodoxos e evangélicos episcopais convivem pacificamente ao lado de 4.000 muçulmanos. A relação entre cristãos e muçulmanos é ótima. Compartilham a mesma herança cultural, a mesma história e do mesmo destino. Quando eu cheguei aqui, organizei um encontro com os líderes cristãos e muçulmanos para renovar e fortalecer nosso relacionamento. As
casas do Centro Histórico de Birzeit testemunham esta convivência harmoniosa. Aqui uma vez, cristãos e muçulmanos viviam lado a lado. Hoje muitas dessas casas foram abandonadas, mas a Associação Cultural Rosana de Birzeit está comprometida na sua conservação, assim como na da herança cultural do vilarejo. Estamos restaurando as casas e estamos trabalhando para que depois do trabalho continuem a ser habitadas. Parte do trabalho de Rosana é preservar a herança arquitetônica. Para as habitações do Centro Histórico, Rosana fornece uma forma de aluguel de 20 anos para quem está interessado, assegurando, porém, que as suas propriedades permaneçam sempre nas mãos dos habitantes desse antigo vilarejo palestino. Desafiar-se sobre o Evangelho e, ao mesmo tempo, aproximar-se um do outro. É esse o sentido da primeira competição sobre a Bíblia que teve lugar na Paróquia Latina de Nazaré. Competição que reuniu os cristãos de Israel, católicos, melquitas, ortodoxos e protestantes. 470 jovens inscritos. A ideia, lançada pelo Clube da Família da Paróquia de Padre Amjad, em Nazaré, é que as palavras do Evangelho são o fio que une toda a comunidade cristã, superando as divisões entre uma confissão e outra. Speriamo che veramente che questa sera possa essere Nós realmente esperamos que essa noite possa ser uma renovação da evangelização, que esse ano foi, digamos, o primeiro objetivo dessa competição, que possamos retornar às origens, especialmente nesse ano da fé, que foi proclamado pelo Papa Bento XVI, Papa Emérito. E esta é a mensagem contínua do novo Papa, Papa Francisco. E questo, diciamo, il messaggio continuo del nuovo Papa, Papa Francesco. Quatro grupos de jovens com idades entre 9 e 35 anos que competiram sobre o conhecimento das Sagradas Escrituras, e em particular sobre os textos de Mateus, João, Marcos, Lucas, assim como as cartas de João e Paulo. Os concorrentes mais preparados, prêmios em dinheiro e um presente a mais. Os primeiros vencedores dessas 4 sessões serão convidados a ir a Roma pela paróquia para que possam, por exemplo, ter um encontro na audiência de quarta-feira com o Santo Padre e se encontrar com o Santo Padre. Del mercoledì con il Santo Padre. Com a esperança de poder organizar a visita ao Papa Francisco em agosto. Enche a Igreja das Nações já desde amanhã mais de 250 peregrinos que vieram nesses dias da Eslováquia, acompanhados pelo arcebispo metropolita de Bratislava, Dom Stanislau Zvolenski. São os operadores da mídia católica eslovaca que, com suas famílias, levaram a sério o convite feito a eles pelo Papa Bento XVI, como nos diz o próprio arcebispo responsável pela Conferência Episcopal Eslovaca. Abbiamo avuto idea, diciamo, anche Nós tivemos a ideia, também com base nos conselhos do Santo Padre Bento XVI, de fazer uma peregrinação à Terra Santa com os nossos jornalistas da Eslováquia e aqueles que trabalham em nossos meios de comunicação católicos. Con i nostri giornalisti, diciamo, dalla Slovacchia, quelli che lavorano nei nostri media cattolici, come ha invitato Santo Padre, vogliamo anche. Como nos convidou o Santo Padre, queremos também pedir. Viemos com o desejo de poder pedir aqui, com o desejo mais profundo ao Senhor que fortaleça a nossa fé. Desiderio più profondo al Signore che rafforzi la nostra fede. Uma viagem como simples peregrinos, muitos deles realizam pela primeira vez, aproveitando a oportunidade do Ano da Fé, com atenção às emoções e às expectativas daqueles que estão conscientes da importância desses lugares. Eu comecei a chorar. Eu não sou desse tipo de pessoa geralmente, mas foi um momento maravilhoso. Para ser honesto, eu nunca imaginei que esses lugares fossem tão encantadores e espero que no final desta viagem seja agradável, como tem sido esses dias. É incrível estar aqui. Era um dos meus sonhos. Um sonho para a minha vida, um sonho para a minha mulher.
I believe this will also change my life. Acho que essa semana vai mudar minha vida de modo positivo. Isso eu espero que a minha vida tenha mudado, que se torne melhor e que melhore também a minha família. Change my family as well, positively. Os olhos arregalados e uma grande atenção às palavras do padre Josef Kovacic, porta-voz da Conferência Episcopal Eslovaca e guia excepcional nesses dias. Uma deformação profissional particularmente valiosa em lugares como esses, que fazem redescobrir o olhar verdadeiro também sobre a própria profissão. I giornalisti sono Os jornalistas são, por natureza, peregrinos, porque eles sempre fazem uma peregrinação e esperamos que queiram chegar à verdade. vogliono arrivare alla verità. Where you go is where I wanna be. Estamos aquí para transmitir Tierra Santa, para dar voz y sensibilidad a la Iglesia Madre de Jerusalén, a los cristianos locales, a los lugares santos. Estamos aquí para acercar a todos muchas historias cotidianas y olvidadas de esfuerzo, valor y fe. Estamos aquí para llevar a todo el mundo la esperanza de la tierra de Dios. Apoya a quien da voz a la obra de la custodia de Tierra Santa